Por que essa aula é tão importante? Porque as coisas mudaram. A forma de evangelizar mudou. No passado, quando eu era mais jovenzinho, e eu já estou envelhecendo, o mundo deu muitas voltas, mas a forma de fazer evangelismo era distribuir folhetos, e a gente tinha um alto-falante que a gente ia na rua, ficava na praça, os músicos levavam o violão e não havia nenhum problema. Só que hoje, dependendo do lugar, você vai preso. Existe lei contra isso, muita gente se sente incomodada, muita gente acusa o evangelismo de proselitismo e, na verdade, ainda se usa essa estratégia em alguns lugares, mas nas cidades como Jundiaí, o processo de evangelismo, de trazer as pessoas para a igreja, ele se dá como? Se dá nos relacionamentos. As pessoas se achegam à igreja através de um amigo, através do relacionamento em um momento de crise, através do bom testemunho. E as pessoas vão embora da igreja também por problemas de relacionamento, por não encontrarem identidade entre a palavra que se prega e a palavra que se vive. E isso tem atrapalhado muito, como atrapalhava no tempo de Jesus. Jesus chegou à Terra em um tempo onde a vivência no templo era contaminada pelo quê? Pelo hábito de julgar dos escribas e fariseus. E não é pecado julgar, porque o pecado é julgar sem as credenciais para julgar. E Jesus tratou isso de uma forma muito aberta no texto de Mateus, capítulo 7, versículos do 1º ao 6º. Mateus, capítulo 7, do versículo 1º ao 6º. Antes de mais nada, o tema do texto é: o juízo temerário é proibido. E essa palavra, alguém sabe o que é juízo temerário? Você sabe? Sabe, Adelaine? Sabe, Flávia? Débora, o que é juízo temerário? Débora, o que é juízo temerário? Então, eu também não sabia, eu não tenho vergonha de dizer isso. Aí fui lá no Google. Juízo temerário é o juízo apressado, preconceituoso e arrogante que macula a reputação do próximo. Então, não é pecado julgar, é o que Jesus nos ensina. O pecado é julgar com o objetivo de acusar. E nós sabemos quem é o acusador. Então, olha o que Jesus fala aqui. E é isso que faziam os escribas e fariseus, que eram cheios de botar o dedo no nariz das pessoas, e eles não se enxergavam, não acertavam a vida. Olha o que diz aqui: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também.
Por que vês tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não a pisem com os pés, não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Então, amados, nós vemos aqui Jesus tratando de uma maneira muito clara esse mito do hábito irresistível que todos nós temos de julgar. E outra coisa, aquela coisa do julgar, muitas vezes, como os fariseus, nós corremos o risco de usar a nós mesmos como parâmetro de perfeição, e nós não somos perfeitos. E tem outra coisa, né? Muitas vezes, essa acusação dos escribas e fariseus esvaziava o templo. Por quê? Porque o objetivo do julgamento de Deus é a correção do irmão em amor, não é? Com o exemplo, com a fala. Não é passar a mão na cabeça para as coisas erradas que nossos filhos, que alguém faz, mas é julgar com amor, sabendo-se que nós também somos falhos. E muitas vezes nós exigimos dos outros uma perfeição que só Deus pode dar. E isso não é nesse sentido que a instrução de Jesus é: não julgueis, porque vocês vão ser julgados na mesma medida em que vocês julgarem. Será que vocês passam na régua? A rigor, todos nós pecamos e destituímos estamos da glória de Deus. Então, qual é o objetivo da lição? Mostrar que, nos nossos relacionamentos, devemos evitar fazer crítica ferina, tacar pedra no irmão, e maldosa contra os irmãos, mas usar as nossas faculdades, a nossa inteligência crítica, para conhecer e evitar as pessoas que são contra o plano de Deus, pessoas incorrigíveis. E se a gente insistir, é dar pérolas aos porcos, é dar palco para coisas que não têm nada a ver com Deus. Então, na perspectiva do autor da lição, e na minha também, o aluno será capaz de saber, compreender que críticas ferinas e maldosas não podem fazer parte da vida do cristão. Sentir, motivar-se a não julgar os outros de maneira maldosa, né? Agir, evitar convívio com pessoas que são desobedientes ao Senhor, que tocam fogo no parquinho. Então, com esse objetivo, o autor nos pergunta: você já julgou alguém? Eu já. Cometi e maldosamente. Porque é irresistível. Tiago fala, e principalmente falando. Hoje, com a internet, é escrevendo, né? Sabe, mas isso é pecado grave. Isso pode gerar, como o Tiago diz, é como um incêndio na floresta. Depois que pegou fogo, e começa com uma pequena faísca. Ou pior, você já foi julgado por alguém injustamente? Já aconteceu com vocês?
Aconteceu, ô Cairo? Já foi julgado? Já foi, Débora? A gente tem maturidade. E Jesus, nesse mesmo Sermão do Monte, fala sobre isso, né? Lá antes, nas bem-aventuranças, bem-aventurados sois vós quando, mentindo, vos acusarem de toda sorte de males, né? Injustamente. Jesus foi injustamente julgado e nós, por vezes, se nós trabalharmos isto com a palavra, isto ao invés de nos desanimar, mas dói, a gente não é barata, nós temos sangue correndo aqui. Isso nos estimula porque sabemos quem é o acusador. Mas sabemos que temos um advogado que é Jesus Cristo, que nos protege contra toda acusação do mal. Para relacionar-se bem na família de Deus, é necessário saber lidar com o julgamento, saber quais os critérios e em que medida usá-los. Devemos reconhecer que há pessoas nas quais não vale a pena investir tempo, pois não dão valor ao Evangelho e ao Senhor Jesus. Como julgar os irmãos? Como lidar com o que Jesus chamou de cães e porcos? Então, essa é a questão que é presente no nosso tempo. A primeira que nós temos que atentar são os empecilhos do relacionamento. O que é argueiro? O que é trave? Argueiro são lascas que ferem a visão. Argueiro, sabe lasca de madeira? Entra ali. Você já teve cisco no olho? Que tamanho é o cisco? Não dá nem para ver. Mas incomoda. Aí o que acontece? A gente não consegue ver direito e fica esfregando, dá nervoso, fica com o olho vermelho e pode gerar até sangramento. No caso da Paula, gerou um descolamento da retina. E isso pode ser irreversível. Então, essa é o argueiro. E a trave. O que é a trave? São vigas ou colunas sobre as quais uma casa é edificada. Trazendo para o âmbito espiritual, o que é o cisco? O cisco é aquele pecado pequeno que atrapalha a visão. Ele é pequenininho, mas ele está ali. Se você deixar ele, cresce. E a trave? A trave são as bases da espiritualidade hipócrita. O que quer dizer isso? Como diz o autor, a trave significa pecados e grandes falhas. A existência desses pecados prejudica o relacionamento entre os irmãos, mas o verdadeiro enfoque de Jesus, que Jesus dá não é sobre a existência desses pecados, que não está no nosso controle, mas sobre a forma como podemos retirá-los do nosso meio. E voltando ao significado de vigas, os fariseus, a gente só ouve falar mal dos fariseus, né? E dos escribas. Mas eu ouso falar bem, porque historicamente, no começo, eles eram bons. Eles eram os guardiões da Constituição. Eram os guardiões da lei. Numa época de escravidão, onde o povo perdeu a identidade, os escribas, os fariseus, cumpriram seu papel histórico de ser um elemento de convergência. Eles eram legalistas, mas a lei é necessária para que saibamos quem nós somos. Então, em um determinado momento, os escribas e fariseus foram bênção para o povo de Deus. E Deus não os rejeitou.
Mas acontece que o tempo foi passando e eles construíram uma espiritualidade legalista, porém sem Deus. E quando a trave, quando essas vigas ou colunas da hipocrisia, do hábito de acusar, começaram a dominar o coração dessas pessoas, desses líderes, outrora bons, eles viraram maus, porque o hábito de julgar é gostoso, é um pecado gostoso. E eles quiseram julgar até Jesus. Até Deus eles quiseram julgar com a narrativa deles. Eles pegavam a própria lei para acusar os outros. Então, o povo de Deus, naquela época de Jesus, ia para o templo, quem ia ainda, para encontrar ali um refúgio, e, na verdade, eles saíam mais pesados porque estava ali. Tu fostes nascido em pecado, tu fostes assim, tu és assim. E eles não se enxergavam, eles se tornaram opressores. Já usei uma vez essa ilustração, é como a pessoa que mora em frente ao mar e tem, e está na moda hoje, uma janela de vidro, onde você tem uma visão, uma vista para o mar. Mas a sujeira embaça. Então, os fariseus, eles são como uma pessoa que ficou tão preocupada com a limpeza, com tirar o cisco lá daquele vidro transparente, nessa obsessão, eles acabaram esquecendo de ver a beleza do mar. A vista para o mar já não era importante, mas fica lá nessa neurose. E Deus quer que nós tenhamos uma vida equilibrada. E uma vida equilibrada pressupõe a correção mútua, a exortação mútua, com o objetivo, não de acusar, porque você, e excluir a pessoa, mas com o objetivo de trazer perdão, trazer amor, trazer e fortalecer o relacionamento. Eu não sei se vocês já brigaram com alguém de quem vocês gostam muito. Eu ouso dizer, briga de casal. A gente não se ama, né? Você ama, Adelaine? Cairo. Confessa. A gente ama. Poxa, mas se a gente se ama, por que de vez em quando, ou às vezes de vez em sempre, nós brigamos? Por que a gente briga? Por que será? O que vocês acham? São visões diferentes do mesmo fato. Olha só, hoje de manhã, levantei às 7 da manhã, até publiquei na rede social, levantei às 7 da manhã para rever a aula de hoje, para pensar nas coisas do dia, domingo é o dia do Senhor. E eu, 7 da manhã, levantei já no esquema ali, focado, abri a janela para entrar o ar, porque está muito calor. O que aconteceu? Entrou o gato do vizinho, o Boulos, invadiu minha casa, fechou a Bíblia, fechou a revista, derrubou a planta que a Paula mais gosta, fez um banzé, bagunçou o tapete, que nós ficamos até tarde ontem, deixando a casa bonitinha, a gente gosta de tudo bonitinho, bagunçou, brigou com a gata que estava dormindo, aquela gritaria. Mas ele é lindo, e eu gosto dele. Ele é invasor, mas eu gosto dele. Pediu comida, eu dei. E botei ele para fora 3 vezes. Mas o bicho gosta de mim, droga. E ele voltava, na 3ª vez, eu falei, quer saber? Deixa para lá. E aí, depois ele foi embora sozinho, ganhei a briga. A Paula acordou,
viu o caos. Mas falou um monte. Como é que pode? Esse gato é um instrumento do mal. Como que você deixou? Você não fez nada? Eu falei, não, bem. Né? E eu tomei a bronca. Mas quer saber? Ele trouxe a alegria. E depois, ela pensou um pouquinho. Pensa bem, enquanto não vêm os netos, esses são os nossos filhos aqui, nossos companheiros. Dá trabalho? Dá. A mesma coisa é o relacionamento entre nós. Ela é diferente, né? Ela é mais explosiva, e eu sou mais o pai do sossego. Depois a gente inverte. Hoje ela está mais sossegada, às vezes eu sou mais... Mas a gente tem um relacionamento de 30... Quantos anos, bem? 5 anos. 35 anos. Ela já mudou muito por minha influência, nós já tivemos muita briga, muita discussão, algumas calorosas, algumas ela dizer, eu estou indo embora, pegando a mala e ir embora. Né? Eu implorei e ela ficou, mas cada superação de desentendimentos que nós temos, fortalece a relação. Bem. Hoje a gente não briga mais. Agora nós estamos na ranzinzice da velhice. E nós temos isso, a gente fica meio ranzinza quando envelhece. E é preciso muito amor, é um amor mais maduro. Mas o que eu quero dizer é que, dentro do que Jesus está nos ensinando aqui, a superação das crises no relacionamento, ao invés de terminar a relação, ela fortalece. Mesmo o relacionamento com Deus é uma superação. Pensa bem. Deus nos amou, estando nós ainda envoltos em nossos pecados. Deus ama tanto a gente, de tal maneira, que Ele, eu vou descer do céu e vou lá me relacionar com eles como humanos. E isso foi maravilhoso. Diz-nos o texto que vimos a sua glória como a do Pai, e foi maravilhoso. Até hoje ele já foi embora há muito tempo, mas a gente ainda é impactado por esse relacionamento. E o nosso Deus é Deus de relacionamento. E o Sermão do Monte, na verdade, ele é Jesus trabalhando contrariando todas as bases dos esquemas acusatórios dos escribas e fariseus. Chega um ponto que Jesus fala assim, se a vossa justiça não for melhor do que a justiça dos escribas e fariseus legalistas, de nada serve. Então, observe o que eu estou dizendo. Então, o que ele fala aqui? Os empecilhos é o pequeno cisquinho, a pequena rusguinha, que vai virando coisa grande, e uma oportunidade para gente que tem sede de sangue, que tem uma trave no olho, que não enxerga nada além. Sabe que nem cavalo que bota o cabresto aqui, um negocinho aqui, tem uma visão turva, que Jesus fala, líderes cegos, e quer ver sangue. O único sangue que a gente vê e que agrega é o de Jesus. O inimigo vem para roubar, matar e destruir. Então, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Nos relacionamentos interpessoais, existe um obstáculo significativo, o pecado, no sentido espiritual, e na visão prática de Jesus, o argueiro e a trave. E como a gente tira isso?
Porque isso, quando vem, é que nem a catarata, né? Que a mulher queria operar meu olho, eu fugi e fui buscar uma segunda opinião. Então, cara, conta a primeira, mas pelo menos eu fico imaginando como é a cirurgia da catarata, né? E eu imaginei Sansão furando o olho, né? Que nem a cirurgia laser, o exame que a gente faz quando está fora do controle do diabetes, que é uns negócios aqui, uns vazamentos de sangue, que precisa fritar a laser. Você se sente um Sansão lá no templo de Dagon. Então, é difícil. Tirar também é um processo doloroso. E como que a gente retira os empecilhos? Utilizando um critério e a medida. Como tirar os empecilhos ou julgar corretamente? Primeiro, julgue o irmão como você gostaria de ser julgado. Julgue seu irmão como gostaria de ser julgado. Faz de conta que é você que está no banco. Com o critério com que julgardes e com a medida com que julgardes, vocês serão julgados. É o que Jesus ensinou. Tire primeiro os próprios pecados. O que quer dizer isso? Olha primeiro para você mesmo, faz uma autoanálise, um autoexame, para depois você apontar o dedo para o outro. Ou para você ter a autoridade, que é diferente de autoritarismo, para tratar o pecado do outro. Porque se o outro perceber que você o está corrigindo com amor de Deus, haverá, como eu posso dizer, um quebrantamento. E você ganhou seu irmão. Há 2 domingos atrás, eu apanhei do meu filho assim, que ele tinha razão, eu tive que ouvir caladinho. Veio um cidadão aqui na igreja, depois do culto, pedindo socorro. E nós, cheios de boas intenções, exortamos o rapaz, houve um quebrantamento, exortamos, foi criado na igreja um menino, né? O bandido galã, loiro de olhos azuis, veio aqui, ficamos até tarde. Mas quer saber? Nós erramos. Cheio de boa intenção, nós podíamos ser presos, porque investimos tempo no nosso carro com um fugitivo da justiça. Então, e isso nos torna cúmplices. Ou seja, às vezes a gente, cheio de boa intenção, comete atos errados que podem nos prejudicar. É por isso que nós precisamos, principalmente, ao sabermos que nós também somos falhos, nós precisamos ter muito critério para atuar no julgamento de situações. Esse menino, ele cumpre, né, o que ele responde na justiça: tráfico, conspiração para o tráfico e assalto à mão armada. E nós não podemos ser ingênuos. Eu podia ser assaltado, né? E nós não percebemos isso. O nosso filho, que é mais novo, né? E depois, alguns líderes aqui, o Caio, que é um líder da igreja, que eu ouço muito, falou: pastor, errou. Errou. Se expôs sem ter um critério. Então, nós temos que ter critério. Temos que julgar no sentido de discernir. Nós temos que ter senso crítico. Nós não podemos ir pela cabeça dos outros. E essa sabedoria vem do alto. Temos que ter discernimento para colocar de lado o que não agrega, o pecado,
e ganhar o nosso irmão para sempre. É assim que o Pai nos deu o exemplo na história do filho pródigo. Então, a gente tira primeiro, a gente tem que ter um processo de santificação, fazer uma autocrítica. E essa tal dessa autocrítica é muito difícil. Um dos pontos mais difíceis das entrevistas de emprego, o que é? É quando a psicóloga fala, fale dos seus defeitos. Trava, gente, trava. Fale dos seus pontos fracos. Trava, porque é muito difícil olhar para a gente. E ali é a hora da gente mostrar, para ser contratado, as nossas virtudes e não os nossos defeitos, né? Normalmente a gente pega virtudes, transforma em defeito e responde: eu sou muito, como é que é? Eu sou muito decidido, né? Muito cabeça dura. E isso pode ser uma virtude, você não se entrega fácil, mas ali, para dar uma resposta enviesada, você diz: eu sou muito persistente. E isso pode ser ruim, transformou uma virtude em defeito. Então, se nós tivermos essa coragem de começarmos o processo transformador de santificação em nós mesmos, permitimos que Deus transforme a nós mesmos, nós teremos a autoridade espiritual para tratar o problema do outro. E eu não digo para tratar o relacionamento, não é? Porque, tá bom, o ideal seria a gente não brigar. E aqui eu falo como casal também, né? Mas como é bom fazer as pazes. Quando a gente supera, quando há o perdão, meu bem, falhei, me perdoa, eu te amo. E às vezes até chora. Por que a gente chora? Porque quando nós magoamos o outro, dói mais na gente do que em nós mesmos, quando nós temos o amor verdadeiro. Então, é nesse sentido que nós temos que abraçar esse ensino de Jesus. Não é pecado julgar, desde que se cumpra o objetivo de Deus no julgamento. Porque, senão, é o que Jesus chamou esses caras, hipócritas. Não seja hipócrita ou falso. Manter as aparências. Isso é nojento. Isso embrulha o estômago. E muitos se afastam de nós quando nós cometemos esse erro. Quando não perdoamos de coração. Quando usamos o que nós pensamos, o nosso conceito de perfeição, para tirar outros que têm valor, que são nossos amigos, do nosso caminho, porque eles não pensam como nós. E se não pensarem como nós, como faziam os escribas e fariseus, são excluídos. Foi isso que eles fizeram com Jesus. Já que não dá. Quando ele pegou um capítulo da Bíblia só para falar hipócritas, hipocrisia tem nome. Coais o mosquito e o camelo deixam passar. Andam por uma légua para fazer um prosélito, e quando conseguem, os fazem mais filhos do inferno do que vocês mesmos. Eles eram religiosos, eles tinham zelo pela lei, mas eles perderam o que o direito chama de o espírito da lei. Por que existe a lei? Para que tenhamos consciência, né, de que todos nós somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus. Então, nossa tendência é sempre aumentar os pecados dos outros, alheios, e diminuir os nossos. Nós temos um exemplo bíblico de Davi. Vocês lembram dessa história do Davi?
o profeta Natã foi lá, ô rei, tinha um carinha aí, ele tinha tudo. Ele era poderoso, ele tinha várias ovelhas. Mas ele cobiçou a ovelha, no caso a Batseba, a ovelha de um homem que só tinha aquela. E ainda por cima o matou, botou ele na frente de batalha. O que o Davi falou? Natã, quem é esse homem para que eu providencie que ele morra hoje mesmo? Mas falou já tomando a decisão, e ele tinha o poder, ele era o rei. Já com a espada na mão. E o que aconteceu? O Natã falou, na boa, rei, correndo o risco de morrer, o profeta disse, esse homem é você. Aí mudou. O que Davi falou? Veja bem. Vamos orar ao Senhor para que tenha misericórdia. Mas se fosse outra pessoa, ele já estava com a espada na mão para matar o sujeito. Então, esse é um exemplo que a Bíblia nos dá de 2 pesos e 2 medidas. E nós não podemos ser assim. Outra coisa, mais uma estratégia para tirar esse pecado, essa dificuldade no relacionamento. Não se coloque na posição de juiz. A posição do cristão é ajudar o irmão a corrigir o erro. Ou seja, nós estamos assumindo aqui o pressuposto de que o irmão errou. E os irmãos erram. Só que nós também erramos. Então, o que nós devemos fazer? Temos que ajudar um ao outro e se esforçar, porque isso é um reflexo da natureza humana que vem desde Adão, a corrigir o erro. Como se exerce essa disciplina? Não é como os escribas e fariseus que botavam o dedo no nariz das pessoas. Não se faz isso com o homem. Na nossa cultura, dependendo do lugar, o outro puxa a peixeira, né? E como diz a piadinha evangélica, batei e abri-se-vos-á. Enfia a peixeira na barriga e levanta. Então, nós temos que ter tato, porque em Provérbios diz que a palavra branda atenua a ira, desvia a ira. Às vezes, a pessoa está naquele dia, existe aquele dia. Não sei porquê, se acordou mal, se acordou com os nervos à flor da pele. Tem dias que são assim. E nós, humanos, na nossa humanidade, parece perverso, às vezes a gente desconta o nosso mau dia no primeiro que aparece pela frente. Às vezes é o cônjuge, a quem amamos, às vezes é o melhor amigo, às vezes é um cara na rua, e se você tem uma arma, você atira e depois vai ver o que fez. O Brasil é campeão mundial de assassinato no trânsito. É uma coisa para a gente pensar e vigiar, porque só na unção do Espírito de Deus que a gente consegue viver esse aspecto da natureza humana. E principalmente aqueles que têm mais essa frase. Eu sou mesmo estourado. Já viu gente assim? Eu sou estourado mesmo, eu falo mesmo, eu meto a boca. Depois que você falou ou escreveu, já foi, não volta mais. A mesma coisa pegar um prato de farinha e botar na frente do ventilador. Espalha tudo. E depois, dá para trazer de volta? Não. E é isso que a gente tem que pensar. Não se coloque na posição de juiz. Quando tiver que corrigir um erro seu ou do irmão, corrija com mansidão, com empatia.
Empatia é se colocar no lugar do que está sendo julgado, e não simpatia, não passe a mão na cabeça, e não apenas simpatia. Não passe a mão na cabeça do que está errado. Colocando-se no lugar da pessoa para encontrar as soluções, pois ninguém é melhor do que nós todos juntos. E há outro texto bíblico que diz: na multidão dos conselhos se chega à sabedoria. Sempre tem alguém que está num estágio maior de evolução do que você, em alguma área. Isso não tem nada a ver com cargo na igreja, na vida, não tem nada a ver com idade, mas tem a ver com atitude. E Deus dá dons às pessoas, não é? Nós vemos lá na Bíblia que Samuel, aquele moleque, um adolescente, ele tinha mais discernimento do que o seu pastor. Ana foi mal interpretada, como se tivesse embriagada, e ela estava na unção, se derramando aos pés do Senhor. Ela teve mais discernimento. O profeta foi corrigi-la, e ela não estava errada. E aí ele teve a inteligência de entender o que se passava, e ele a abençoou quando ele disse as palavras: que se cumpra diante de Deus o que tu queres. Numa época em que as mulheres não tinham direito nem de falar, nem eram contadas, eu não, acho que é Abigail, o nome, a mulher de Nabal. Abigail. Nabal era uma besta humana. Nabal, ele era desprovido de inteligência. Ele era o homem, era ele que mandava. Mas quem salvou Nabal de ser morto foi ela. Né? Ela pediu, ela clamou, corrigiu: Nabal, não faz isso. Calma, Nabal, você vai morrer. E ela clamou ao rei que tivesse misericórdia do seu marido. E eu não sei se ele foi salvo, não me lembro. Mas, foi, mas morreu depois. Um dia... E ela casou com Davi. Ainda perdeu a mulher. Então, nós temos que ter, e numa época de intolerância, em que ninguém leva desaforo para casa, em que as pessoas querem mais falar do que serem ouvidas, as pessoas querem ter razão ao invés de serem felizes, no perdão, na obediência à essência da vontade de Deus. Isso é uma arma poderosa. Isso é um instrumento poderoso para nós revertermos o quadro de relacionamentos rompidos por causa dos argueiros, por causa das traves. Uma tipificação do pecado. Agora, lidando com maus líderes. Os escribas e fariseus e os principais da sinagoga foram aqueles que mataram Jesus, com um julgamento injusto, e todo o tempo que ele esteve lá, naqueles 3 anos em que ele esteve na terra, desenvolvendo o seu ministério, eles eram sempre sabotadores, sempre peças de acusação. Acusavam Jesus de fazer a sua obra em nome de Beelzebu. Acusaram Jesus de tudo quanto é improvável, tudo quanto é injusto. Às vezes não foram só esses, às vezes foram as cidades. Né? Há 3 cidades que são citadas na Bíblia: Cafarnaum, Betsaida e Nazaré, a cidade de origem de Jesus, né? De onde ele foi criado. Ele não pôde trabalhar. Nessas cidades, Jesus não pôde fazer o que ele fazia em outros lugares. Por quê? Pela falta de fé,
pelo mau hábito de... Eles convidaram, em Cafarnaum, Jesus expulsou um endemoniado, e ele entrou nos porcos e deu prejuízo aos cidadãos lá. Jesus foi convidado a se retirar. Sai daqui. Em outro lugar, ele expulsou uma mulher, expulsou o mal de uma menina que tinha o espírito de adivinhação. E qual foi a resposta? Vaza, Jesus. Foi convidado a se retirar. Por quê? Porque não havia, eles estavam perdendo os lucros. Né? E o amor excessivo aos bens materiais, ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Por dinheiro se mata, por dinheiro se briga, por dinheiro... Tem gente que até mata o irmão, ou acelera como o filho pródigo. Pai, já que o senhor não morre logo, dá o que é meu. Isso é hediondo. Mas isso é muito mal. Mas o Pai, que é Deus, não se deixou vencer deste mal, mas venceu o mal com o bem. Corrigiu o filho com amor, com autoridade, com o selo, com novas vestes. E o teve para sempre. Na Bíblia, outro exemplo, é Filemão, Onésimo. É Filemão, não é? O Filemão, o Onésimo era um escravo fujão que se converteu. Onésimo. O Onésimo foi o escravo que se converteu como fruto do trabalho de Paulo. Provavelmente na prisão. E o Filemão tinha o direito de matá-lo pela lei, né? E aí, o Paulo, o pastor, ao invés de tocar mais gasolina na fogueira, ele fez o que se espera de um pastor, principalmente presbiteriano, onde o pastor não governa sozinho. Ele mediou a questão e falou: Filemão, você tem direito, você está certo. O Onésimo fugiu. Mas, considero que eu estou pela nossa amizade, pela consideração que você tem a mim como pastor, ele está cuidando de mim aqui. Ele está fazendo um trabalho valoroso. E ele se dispõe a voltar. Eu já o convenci a voltar e ter um diálogo com você. Não mata ele, não. O recebe. E você vai tê-lo para sempre. Como irmão. Mas mesmo que ele seja escravo, cada um está na sua condição. Mas se você o receber como irmão, você vai tê-lo para sempre. Ele não vai mais fugir, porque ele está em casa. Ele vai estar à vontade, mesmo na sua condição de escravo ou de empregado, né? Então, esse é o exemplo. É isso que Jesus está tratando aqui sobre a questão do julgamento. É o julgamento com um objetivo maior, que é o bem e o fortalecimento da comunhão. Mas tem gente que não tem jeito. Não aceita. É o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou viver assim e nada vai mudar. É aquela música lá, né? Então, os maus líderes, eles não têm a visão espiritual das coisas. Eles conseguem ver só a letra. Constantemente, Jesus exortava os fariseus e os escribas por terem uma atitude legalista. E no Sermão do Monte, ele tratou isso. O que a Bíblia diz sobre o adultério? Que tem que ser apedrejada. Vocês querem ser radicais? Vamos ser radicais. Só de olhar para aquela mulher, né? Só de olhar para aquela mulher e desejá-la, você já cometeu o adultério. Quer ser radical? E é isso. Sobre o homicídio. O que diz a lei sobre
o homicídio. Com ferro feres, com ferro serás ferida. A lei de Talião, dente por dente, olho por olho. Aí ele, eu, porém, vos digo, só de olhar com ódio para o seu irmão, já faz de você um assassino. Porque, na visão de Jesus, todo crime físico e prático começa no ódio que é alimentado no coração. Ali já acontece a tragédia. Logo, corrigindo o pecado, não vai ter aquela atrocidade lá na frente. E aí, só que os maus líderes só conseguem dizer, não, bateu, levou. O que diz a lei? Jesus não veio para descumprir a lei, e isso ele era acusado, mas ele veio para ensinar que a lei existe em função do homem. O sábado existe por causa do homem, do ser humano, para beneficiar o ser humano, e não para acusá-lo, não para condená-lo. Então, nós vemos aqui que, se nós formos excepcionalmente legalistas, nós matamos o sentido espiritual das Escrituras. E o sentido espiritual nos nossos relacionamentos é norteado pelo Espírito Santo, que ele deixou para nos consolar, porque nos relacionamentos a gente chora, deixou para nos ensinar todas as coisas, porque a coisa está tão complexa que, por vezes, nós temos dúvidas sobre o certo e o errado. É Ele que nos dá o discernimento. E nós temos que pensar também que o diabo, o inimigo das nossas vidas, ele tentou a Jesus, lá no pináculo do templo, com o quê? Com a Bíblia. Eu imagino, a gente não toma café de manhã, já está com uma fome brava. Jesus, vocês acham que ele está com fome? 40 dias de jejum. Aí o diabo faz essa proposta, né? Ordenará aos teus anjos que venham e te sirvam. E ele rebateu com a própria palavra. É lógico que ele foi servido no tempo certo. Mas, naquele momento, Jesus estava fragilizado em seu corpo físico, porque ele estava com fome. E quando a fome bate, pelo menos comigo, eu desconcentro. Né? Nós precisamos comer. Outra foi a fome de poder. Jesus foi tentado por Satanás, que o seduziu para que ele olhasse os reinos do mundo e o adorasse. Te dou tudo isso, que nem era dele, né? Nem era dele. Te dou tudo isso, se prostrado me adorares. E Jesus rebateu com a palavra. Depois, a outra tentação, joga-te daqui, de cima, para mostrar que você é o cara, que o teu ego, na palavra está escrito, que dará ordem aos anjos para, né? Estou fora. Sabe? Mas são essas pegadinhas, esses cisquinhos, que se Jesus tivesse cedido, hoje nós não teríamos a salvação. Hoje nós não teríamos a Ele como exemplo. E vou dizer, as manchas aparecem mais numa camisa branca. Né? Motivo de briga meu com a Paula, que eu mancho todas. Não é porque eu sou estabanado mesmo, e ela fica brava. Vão dizer que eu não sou a mulher virtuosa da Bíblia, que eu não lavo, babá. Para mim, não pode usar, tem ocasião especial para usar aquela roupa nova que ela me deu. Né? E aí, para mim, se me deu, eu vou usar. Manchou, fazer o quê? Toma mais cuidado. Né? Mas isso gera tensão, são visões de mundo diferentes. Mas a gente se ama loucamente.
Mas eu gosto tanto da roupa que eu uso para pintar a igreja. Eu uso para, né, para lavar o carro. Aí vem graxa, aí. Mas isso gera uma. Mas depois que passa a raiva, depois que tira, fica até divertido, a gente dá risada. Por que nós brigamos por causa dessa idiotice? Eu vou melhorar, bem, eu vou melhorar. E ela, tá bom, eu vou ter mais paciência com você. Você me ajuda tanto. E é tão divertido e bonito isso, que é isso que fortalece os nossos laços. E é exemplo para os nossos filhos. Quando eu casar, eu quero ser assim com a minha mulher. E o contrário também é verdadeiro. Por quê? Muitos filhos não estreitam relacionamentos pelo mau exemplo que eles têm em casa e, por vezes, na igreja. Então, existem maus líderes que fomentam esses males. Os maus líderes não prezam pelo que é santo. Valorizam mais o fazer do que o ser. Você tem que aparecer. Você é quem manda. Eu sou o cara que resolve. Se eu não estiver lá, eu não vou. Se eu não estiver à frente, eu não vou. Se outro aparecer, e Jesus era uma concorrência, eles ficavam furiosos, porque Jesus ensinava as multidões que o seguiam. Por quê? Porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus, que só caçavam encrenca. Não tinha uma palavra de edificação. E eles conheciam a lei. E aqui, na sua escala de valores, as coisas e regras são mais importantes do que as pessoas. Como eu já falei aqui, a lei foi criada em função para abençoar o homem e não para condená-la. Logo, é lícito fazer o bem aos sábados. É lícito. Jesus curou o cego e eles foram olhar o calendário, a folhinha. Ah, hoje é sábado, não pode. O cego rindo, olhando, feliz. Nem isso ele podia falar. Ele foi para casa. Aí eles, furiosos, foram lá e pressionaram os pais. E aí, eu quero palco. Eu quero você como minha testemunha. Aí os pais, inteligentes, pergunta para ele já é grandinho, ele sabe falar. Conversa com a fonte, não vai indiretamente dar a volta. Ele é capaz de falar. Aí perguntaram para o cego, e aí, cego, foi Jesus mesmo que te curou? Olha, só sei uma coisa, eu era cego e hoje vivo. Você é o mesmo cara que estava lá mendigando. Primeiro duvidaram que era cego. Esse pessoalzinho da encrenca, né? Essa bolha da encrenca dos escribas e fariseus, eles ficam arrumando pelo em ovo para desagregar. Então, não é mais fácil crer que o cego foi curado por Jesus, mas eles têm uma narrativa. E eles chegam lá e dizem, não, ele não era cego. Né? E pessoas com esta mentalidade, se você disser que isso aqui é madeira, tem que ser madeira, senão você morre. Né? Porque é a mentalidade. Não consegue. E há pessoas assim. Há maus líderes em governo, maus líderes na igreja, pais que são maus líderes, sabe? E, na verdade, não são líder, porque a essência do que é ser líder é uma pessoa que é usada para conduzir as outras a um crescimento. Está dando tempo, né? Eu estou de olho. Obrigado. Então, na escala de valores, a vida do reino, a vida é mais importante do que as regras. E quando você valoriza a vida,
naturalmente, o Espírito Santo de Deus nos direciona para o cumprimento da lei. Ou a consciência de que precisamos melhorar. É por isso que em todo culto nós temos o momento confessional dos pecados. Porque, como novos seres nascidos de Deus, mesmo assim, por vezes, nós entristecemos a Deus. Para algumas pessoas é a hora da soneca no culto. Fecha os olhos e fica ali, até ronca, né? Mas é a hora da confissão. Porque o pecado nos separa de Deus. Não é? E é por isso também que o culto tem uma ordem. O culto começa com o aleluia, o louvor, a adoração, a visão da glória de Deus. Depois ele continua com os avisos, que agora botaram no começo ou no fim, sei lá. Depois ele vem a confissão de pecados, não é? Por quê? Porque para que nós tenhamos liberdade, livre acesso ao coração do Pai. Depois vem a música, né? Que é muito louvor, é uma coisa de todos. Mas louvor não é só a música. A música é vida de louvor. Sabe? Por isso que nós não temos show aqui na nossa igreja. Show é uma palavra inglesa que quer dizer mostrar. E João trouxe a síntese desse ensinamento quando ele disse: importa que ele cresça e eu diminua. O culto é para Deus. E o louvor, ele tem a... Por que ele veio antes da mensagem? Ele tem a função de deixar a gente leve, a partir da comunhão e das palavras poéticas que nós dirigimos a Deus, da mensagem falada, aí a terra está pronta para receber a palavra, que é muito mais do que essa autoajuda que está por aí. Nós temos que pregar a palavra. E não com o objetivo de edificação do povo de Deus, e não para acusação. E isso tem feito muitos sermões chatos. Por quê? Só acusação. É o sermão dos fariseus. Você. Mas também não pode. Também, se você falar muito de pecado, você esvazia a igreja, né? Então tem que ter equilíbrio na direção do Espírito. A gente, quando fala, principalmente na casa de Deus, tem que ser com muita propriedade da unção, porque senão a gente, principalmente nós que somos pastores, nós os presbíteros, nós os que estamos à frente, nós carecemos de muita oração. Um erro nosso põe o trabalho de anos a perder, só pela misericórdia de Deus. Hoje, em muitos lugares, por conta dessas dificuldades de relacionamento e dos desvios comportamentais em função disso, muitos cultos são experiências emburrecedoras, porque não são feitos para Deus, né? Ainda ontem eu vi um culto na internet, né? Estavam vendendo e dizendo que era oferta um tênis por R$8.000, numa dessas igrejas da moda aí. Então, nós não somos assim. Nós tratamos com muita seriedade. Até a discussão, você sabe por que isso aqui está no meio? Eu queria que ficasse lá no fundo, por conta da transversalidade da palavra. Aí alguém falou, não, pastor, está aqui no meio por causa, reflete a centralidade da palavra, né? Então, para nós tudo tem um significado. Nós já estamos nessa estrada há muitos anos. Só a nossa igreja já é quase um século. Então, nós não precisamos reinventar a roda. O novo é sempre bem-vindo, mas nós temos uma tradição cujos aspectos relevantes devem ser respeitados.
quando a gente sobe aqui, a gente lembra que grandes homens de Deus já passaram por este púlpito. Pastor Jairo, né? Durão, tem frutos até hoje. Quando eu vou visitar algumas pessoas mais idosas, eles lembram palavras duras. O pastor Jairo, todo mundo sabe que ele não passava pano e ele tinha um jeito assim, mas é amor naquela época, sabe? E as pessoas se lembram dele até hoje, né? E muitos outros pastores passaram aqui e fizeram história. E nós não podemos macular isso, porque é muita responsabilidade. E hoje, mais do que nunca, a responsabilidade ainda é maior. Por quê? É online. Está gravado. E vocês sabem que a internet é para sempre. Então, irmãos, lidando com os maus líderes, com os maus crentes, existem na igreja muitos crentes que não levam a sério o evangelho. Ou seja, conhece a Bíblia de cor, conhece onde estão errando, mas não muda. Não muda. Existem pessoas assim. Jesus tinha Judas no seu meio, né? Ele presenciou tudo aquilo que os outros presenciaram. Fora Pedro, Tiago e João, que presenciaram ainda mais, que eram os amigos mais próximos de Jesus, e não é pecado ter amigos mais próximos. Todos eles presenciaram todas as coisas, mas Judas era sempre aquela peça que envenenava aquilo de bonito que havia no reino. Ele era ladrão, ele foi o primeiro tesoureiro, foi um escândalo, ele roubava da bolsa, a Bíblia nos diz que ele era ladrão, e quando aquele momento maravilhoso de Maria ungindo Jesus, ele criticou, ele pôs uma palavra de veneno, mentirosa, hipócrita, desautorizando o trabalho sério daquela irmã. Né? Em outras situações, ele sempre com uma palavra venenosa de julgamento maligno, fruto daquilo que ele já tinha no coração. A Bíblia nos fala que no momento em que ele precisou sair, o diabo já tinha entrado nele. Na mesa da comunhão, o diabo já tinha entrado nele e ele teve que sair. Porque Jesus o desmascarou. Jesus teve o discernimento de perceber que o diabo já estava nele, o que ele tinha feito, mas Jesus, diferente dos escribas e fariseus, ele não usou a ciência deste ato nojento de um Judas que traiu Jesus com um beijo, ele não usou isso para acusá-lo. Um estudo mais sério e ordenado da Escritura vai ver que, mesmo depois de tudo isso, Jesus ainda deu uma oportunidade para Judas. Naquela ceia, o primeiro pedaço ele ofereceu para Judas. E ele rejeitou. Ele morreu não porque ele se arrependeu que foi a queda dele, mas porque ele teve remorso, que é diferente. Se ele tivesse se arrependido, ele seria salvo. E Pedro também errou feio. Pedro, ele acertava muito, mas ele errava muito. Pedro era o mais difícil para se relacionar, porque Pedro era sangue quente. E Pedro não deixava passar. Pedro era explosivo. Só que Pedro cometeu um erro grave, porque ele se achava, Jesus, de maneira alguma, eu estou contigo, tu sabes. Estou vendo, falta 1 minuto. Se garanta, eu me garanto, Jesus, eu jamais vou te trair. E Jesus quis ensinar para ele que, apesar de ele ter errado 3 vezes, Jesus não o crucificou. Jesus o perdoou. Jesus tratou com ele. Para cada negação de Pedro, ele falou, Pedro, tu me amas. No terceiro, tu me amas, ele virou suco. Ele chorou amargamente. Tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Então, se você me ama, faz aquilo que eu digo, apacenta minhas ovelhas, deixa de mimimi e trabalha, contribui.
e o relacionamento se fortaleceu. E essa semana eu aprendi, eu sabia que Pedro tinha morrido crucificado de cabeça para baixo, mas eu não sabia que ele tinha pedido. Ele pediu, já que vai me crucificar, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Crucifica de cabeça para baixo. O nível da submissão, porque o relacionamento se fortaleceu até as últimas consequências. Então, concluindo, Jesus é sábio e equilibrado. Agir com precipitação não é um bom caminho. Ponderemos antes de agir. Precisamos entender que os erros precisam ser corrigidos, removidos, sejam eles grandes, como a trave, ou pequenos, como o argueiro. Devemos ajudar os irmãos a tirar os fardos do pecado, sem crítica ou condenação, mas com amor e empatia. Colocarmos no lugar deles. Atacar, criticar os erros do irmão sem autoanálise é uma atitude insensata e prejudicial. Acaba com a relação. Usar nossa potencialidade crítica para discernir e conduzir nossos relacionamentos não é errado. Você pode ter uma posição. Olha, isso não está certo. Mas nem por isso a gente vai deixar de ser amigo, porque eu penso que isso não está certo. Porque essa palavra branda, fortalecendo a relação, a gente muda de ideia, de posição. E se tiver errado, o Espírito atua nos dois, ou nos três. Então é isso, irmãos. Está claro? Está legal? Então é isso. Vamos para casa, porque essa é uma das armas que o diabo cria para separar a gente. Mas o amor perdoa uma multidão de pecados. Amém? Ide em paz, à noite tem pizzada. Estará nosso irmão presbítero Narciso na liturgia, né? Eu preparei a liturgia, mas ele, pastor, já fiz. Não é problema, viu, Débora? Ele vai mandar de novo. Ele fez, né? Eu falei, então compartilha conosco para a gente estar na mesma página. Eu ministrarei a palavra, o Deus que sofre, não é um Deus, só existe um Deus. Então eu botei para o Deus que sofre com a gente, não é? E vai ser uma bênção. A pizzada não é para a gente engordar só. É para fortalecer o nosso momento de comunhão. São ideias que nós estamos tendo aí para tocar fogo do Espírito na igreja. Você que está em casa, também, hoje à noite, vamos ter o culto e após vamos ter a pizzada. Se você quiser se inscrever, mande uma mensagem para a pastora ou para mim, mas a pastora que está coordenando isso, pastora Fernanda, e hoje à noite que nada possa roubar a força do nosso relacionamento. Amém? Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.